E se eu te dissesse que o integrante mais perfeito do BTS, na verdade é o que mais esconde inseguranças? Sim, o garoto que o mundo inteiro chama de Golden McNai já duvidou de si mesmo mais vezes do que você imagina. E o mais louco? Tem coisas sobre o Jungkook que simplesmente nunca foram totalmente explicadas. Hoje você vai entender por que o John Jungkook não é só um ídolo. Ele é um fenômeno. E talvez o membro mais complexo do BTS. Se você já se pegou pensando como alguém pode ser bom em absolutamente tudo, cantar, dançar, performar, desenhar, editar vídeos e ainda ser considerado um dos artistas mais influentes do mundo, então você já caiu no efeito Jungkook. Mas calma, porque aqui a gente vai além do talento. A gente vai falar do que ninguém mostra: pressão, silêncio, evolução e agora, mais do que nunca, recomeço. Antes dos palcos gigantes e dos recordes mundiais, Jungkook era só um garoto tímido. E aqui vai algo que muita gente esquece. Ele entrou na indústria muito jovem, tipo, muito jovem mesmo. Enquanto outras pessoas ainda estavam tentando descobrir quem eram, ele já estava sendo moldado para ser perfeito. E isso muda tudo. Porque quando você cresce sendo observado o tempo todo, cada erro parece maior, cada falha pesa mais. Mas ao mesmo tempo, foi exatamente isso que criou o artista que a gente conhece hoje. Alguém que não aceita ser apenas bom, ele precisa ser absurdo. O título de Golden McNai não surgiu por acaso. Não é marketing, não é exagero. É repetição. Jungkook não nasceu sendo perfeito. Ele se construiu assim. Horas e horas treinando, refazendo, errando e tentando de novo. E tem um detalhe importante que muita gente ignora. Ele observa, e muito. Jungkook sempre estudou os outros membros do BTS, aprendeu com cada um deles, absorveu estilos, técnicas, atitudes e transformou tudo isso em algo único. O resultado? Um artista completo. Mas isso também tem um lado que quase ninguém fala. Ser bom em tudo parece incrível, mas existe uma armadilha aí. As pessoas começam a esperar perfeição o tempo todo. E quando você entrega isso por tanto tempo, você não pode mais falhar, porque todo mundo está olhando. E Jungkook sabe disso. Ele já mostrou várias vezes, mesmo que de forma sutil, que se cobra mais do que qualquer fã jamais cobraria. Às vezes isso aparece no olhar, às vezes em pequenos gestos, às vezes no silêncio. E é aí que entra um ponto essencial. Ele não tenta provar nada para o público. Ele tenta provar para si mesmo. Mesmo sendo reservado, Jungkook deixa escapar pistas. Momentos em que parece cansado, momentos em que fica mais introspectivo, momentos em que simplesmente desaparece um pouco. E isso não é aleatório. Isso é humano. Porque por trás do ídolo existe alguém que cresceu rápido demais. Alguém que abriu mão de experiências comuns da vida. Alguém que precisou amadurecer antes da hora. E mesmo assim, continua tentando evoluir. Sempre. Sem parar. E talvez seja exatamente isso que faz com que cada retorno dele ao palco seja tão impactante. Porque você sente que tem história por trás de cada movimento. Se você acompanha Jungkook há anos, você viu a transformação, do garoto tímido ao homem confiante. Mas essa mudança não foi só aparência, foi algo muito mais profundo. Ele começou a se expressar mais, a mostrar sua personalidade, a assumir o controle da própria imagem. Hoje ele não é só um performer, ele é um artista com identidade. E isso muda completamente o jogo, porque quando alguém com talento e consciência do próprio poder decide agir, o impacto é inevitável. E agora, com a nova fase do BTS se aproximando, isso fica ainda mais evidente. Porque sim, a volta do BTS não é apenas um comeback qualquer. Depois de um período marcado por projetos solos, crescimento individual e até o afastamento temporário para o serviço militar, o retorno do grupo carrega um peso gigantesco. E no meio disso tudo, Jungkook ocupa um lugar muito interessante. Ele não é mais só o mais novo. Ele é um dos pilares centrais dessa nova era. Durante o tempo em que o grupo esteve em pausa, Jungkook mostrou ao mundo que consegue brilhar sozinho. Seus lançamentos, performances e presença global provaram que ele não depende de ninguém para dominar os charts. Mas, ao mesmo tempo, existe algo que só acontece quando ele está com o BTS. Uma energia diferente. Uma conexão que não pode ser replicada. E é exatamente isso que torna esse retorno tão aguardado. Porque agora não estamos falando de garotos tentando conquistar o mundo. Estamos falando de artistas consolidados, experientes e ainda mais conscientes do próprio impacto.
E Jungkook chega nessa fase mais maduro, mais confiante e, ao mesmo tempo, mais humano. Existem artistas que precisam falar o tempo todo para se manter relevantes. Outros precisam aparecer constantemente. Jungkook, não. Ele domina no silêncio. Quando ele aparece, o mundo presta atenção. Quando ele lança algo, vira tendência. Quando ele sobe no palco, vira referência. E isso acontece porque ele não força a atenção. Ele simplesmente atrai. E isso é raro. Muito raro. E com o BTS retornando, esse efeito tende a se multiplicar de uma forma que a gente talvez nem esteja preparado para ver. Agora vem a parte que ninguém te conta de forma clara. Jungkook não é perfeito. E é justamente isso que faz ele ser tão forte. Ele falha, ele sente, ele muda. Mas ele nunca para. Nunca. E talvez seja exatamente isso que conecta ele com milhões de pessoas ao redor do mundo. Não é só o talento absurdo, é a evolução constante. E essa evolução vai ficar ainda mais evidente nessa nova fase do BTS. Porque pensa comigo, depois de tudo que eles viveram, tudo que conquistaram e tudo que enfrentaram, o que vem agora não é só música, é legado, é história sendo escrita ao vivo. E Jungkook faz parte disso de uma forma central. Então, da próxima vez que você ver Jungkook no palco, não veja apenas o artista, veja o processo, veja o esforço invisível, o peso que ele carrega e a força que ele escolheu ter todos os dias. Veja o garoto que começou cedo demais, e o homem que está pronto para dominar uma nova era ao lado do BTS. Porque no fim das contas, o verdadeiro segredo do Jungkook não é ser perfeito, é nunca parar de tentar ser melhor. E talvez seja exatamente isso que vai tornar a volta do BTS um dos momentos mais históricos da música recente. Agora me conta, você acha que o Jungkook vai surpreender ainda mais nessa nova fase do BTS, ou ele já mostrou tudo o que tinha para mostrar? Eu quero muito saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez enxergar tudo isso de um jeito diferente, já deixa o like e se inscreve, porque o que vem por aí pode ser ainda maior. E no fim de tudo, quando as luzes se apagam, quando os gritos da multidão diminuem e o palco fica vazio, é aí que a verdadeira história começa. Porque longe das câmeras, longe dos aplausos e dos recordes, o Jeon Jungkook continua sendo apenas um jovem que escolheu todos os dias não desistir de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que torna a trajetória dele tão diferente de qualquer outra. A gente vê o brilho, a gente vê a perfeição, a gente vê o resultado final, mas quase ninguém para pensar no que existe entre um momento e outro, no silêncio entre um comeback e outro. Nos dias em que nada acontece, mas tudo está sendo construído. E agora, com a volta do BTS, esse silêncio ganha um novo significado. Porque não é só um retorno, é uma continuação. É como se cada pausa, cada projeto solo, cada desafio enfrentado separadamente estivesse, na verdade, preparando o terreno para algo maior. Algo que não poderia ter acontecido antes. E Jungkook talvez seja o maior reflexo disso. Ele não é mais o garoto que precisava provar seu valor. Ele já provou, para o mundo inteiro. Mas, curiosamente, a maior batalha dele nunca foi contra expectativas externas. Foi interna. Ser melhor do que ontem. Ir além do que já fez. Superar uma versão de si mesmo que já parecia impossível de superar. E isso nunca acaba. Talvez seja por isso que tanta gente se identifica com ele. Porque, no fundo, todo mundo está tentando fazer a mesma coisa. Mesmo que em escalas completamente diferentes. A diferença é que Jungkook faz isso sob os olhos do mundo inteiro. E ainda assim, ele continua. Continua evoluindo. Continua tentando. Continua se reconstruindo, mesmo depois de já ter alcançado tudo aquilo que muitos considerariam o topo. Mas e se esse nunca foi o topo? E se tudo o que vimos até agora foi só o começo? A volta do BTS carrega exatamente essa sensação. De recomeço, de algo inacabado, de uma história que ainda tem capítulos mais intensos, mais maduros e talvez até mais ousados para serem contados. E Jungkook está no centro disso tudo. Mais experiente, mais consciente, mais humano. E talvez, pela primeira vez, mais livre. Livre para errar, livre para experimentar, livre para não precisar ser perfeito o tempo inteiro. Porque no final das contas, o que realmente conecta as pessoas não é a perfeição, é a verdade. E Jungkook,
mesmo sem dizer muito, sempre encontrou formas de mostrar isso. No olhar, na entrega, na forma como ele sobe no palco e transforma cada performance em algo que vai além da música, algo que se sente. E é por isso que o impacto dele não desaparece, não diminui, não se desgasta com o tempo. Ele evolui, assim como ele, assim como o BTS. Então talvez a pergunta nunca tenha sido por que Jungkook é tão incrível? Talvez a pergunta certa seja até onde ele ainda pode chegar? Porque se tem uma coisa que essa história já deixou clara, é que limites para ele nunca foram um ponto final. Sempre foram um ponto de partida. E agora, com o BTS voltando, com uma nova era se aproximando e com milhões de olhos mais uma vez voltados para cada passo, o mundo está prestes a assistir algo que vai muito além de um simples comeback. Vai ser evolução em tempo real. E quando isso acontecer, quando as luzes acenderem de novo, quando a música começar e quando Jungkook estiver lá, no centro de tudo, você vai lembrar exatamente deste momento. Vai lembrar que, por trás do ídolo perfeito, sempre existiu alguém em construção. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão especial, porque no fim, não é sobre ser perfeito, é sobre nunca parar de se tornar.